Sr. Presidente, Faz favor. Se me permite, apesar da complexidade destes dois documentos, estamos a falar de 465 páginas para análise na prestação de contas do município e mais 155 na prestação de contas dos serviços municipalizados de Abrantes, eu gostaria de fazer aqui uma declaração de voto relativamente a algumas oportunidades de melhoria, que, na nossa opinião, podem e devem ser implementadas. Faz favor. Porque é esclarecido na proposta de deliberação do Sr. Presidente da Câmara que a certificação legal e parecer sobre as contas elaboradas pelo Revisor Oficial de Contas é apresentada em versão draft, uma vez que se aguarda envio dos documentos originais por correio. Apesar deste esclarecimento, consideramos inaceitável este procedimento, o qual, aliás, repete a má prática verificada o ano passado, pois nada garante que a versão final da referida certificação legal e parecer correspondam exatamente ao draft aqui apresentado. Solicitamos, por isso, que a documentação a enviar à Assembleia Municipal seja já a versão definitiva. No draft da certificação legal e parecer sobre as contas, elaborados pelo Revisor Oficial de Contas, afirma-se pelo segundo ano consecutivo que, conforme referido na prestação de contas de 2023, a informação preparada pela entidade ainda não cumpre na totalidade as divulgações previstas na norma de contabilidade pública 27, não tendo divulgado as razões para esta insuficiência. A propósito deste assunto, recordo que, quando da apresentação da situação económica e financeira do município no primeiro semestre de 2023, o Revisor Oficial de Contas informou que nem todas as entidades participadas responderam e alguns dados reportados são provisórios, designadamente da sua dívida pública, o que pode originar consequências, tendo acrescentado que, apesar da insistência, não foi possível obter informação do desempenho das entidades Alogos e Tagus Valley, a qual pode ter um impacto significativo e afetar as contas do município. O documento de prestação de contas do exercício de 2023 informa que os resultados líquidos da Associação Tagus Valley foram negativos em 85 mil euros. Todavia, no documento que o Sr. Presidente nos entregou recentemente, com os esclarecimentos que solicitei na reunião de Câmara de 5 de março, afirma-se que o fecho de contas relativo ao ano 2023 aponta para uma situação líquida positiva da Associação. Portanto, há aqui claramente uma incoerência. Nos últimos 5 anos, pelo menos, a Associação Tagus Valley apresenta resultados líquidos negativos em milhares de euros, dividido pelos tais 5 anos, que dá um somatório ou um acumulado de 532 mil euros ao fim destes 5 anos. Segundo este documento de prestação de contas, os resultados do período são a diferença entre rendimentos e gastos relatados na demonstração de resultados. Estes dois elementos estão assim diretamente relacionados com a mensuração do desempenho da entidade no período em análise. Voltamos a sugerir, como já fizemos em reuniões anteriores, para garantir a sustentabilidade financeira da Associação Tagus Valley, a necessidade de dispersar o seu capital social, 96,41% dele subscrito pelo município de Abrantes. Afirma-se também neste documento de prestação de contas que o projeto Bata Branca tem-nos permitido minimizar o efeito da falta de médicos de família. Nós só conhecemos a contratação do Dr. António Proa para a Extensão de Saúde de Moriscas, recentemente reforçada pelo Dr. José Eduardo Correia. O Dr. António Proa devia ter iniciado as consultas em julho de 2023 e só começou em setembro, devia dar 10 horas semanais de consulta e só deu 9. E o Dr. José Eduardo Correia, que está disponível há quase um ano, já foi contratado com efeitos a 1 de fevereiro, mas não sabemos se já está a dar consultas. Sendo certo que os custos totais municipais com as juntas de freguesia têm vindo a aumentar desde 2015, com exceção de 2021, provavelmente devido à suspensão de atividades imposta pela pandemia, eles têm vindo tendencialmente a diminuir em termos relativos ou percentuais, quando comparados com os valores orçamentados ou com a despesa total paga. Infelizmente, para os cidadãos, a propaganda tem-se substituído à comunicação e esta surpreendente realidade, contrária à percepção geral, é ignorada. Por exemplo, as freguesias receberam em 2023 menos, em termos percentuais, do que receberam em 2022 e menos, em termos absolutos, do que receberam em 2020. Solicitamos assim ao Sr. Presidente que corrija a afirmação contida neste documento de prestação de contas de que o valor reportado em 2023 é o maior investimento de sempre nas nossas freguesias. O documento de prestação de contas informa que em 2023 foram celebrados 167 contratos de adjudicação no valor total de 12,6 milhões de euros, menos contratos e menos valor do que no ano anterior. Revela também que o valor corrigido do orçamento
teve uma execução de 76% em termos de despesa paga. Este quarto de despesa não realizada tem-se repetido todos os anos, o que significa que em cada 4 anos perdemos um por falta de capacidade de execução. É demasiado para a necessidade de travar e reverter o declínio do nosso território e suprir as carências das nossas populações. Sr. Presidente, o Revisor Oficial de Contas já havia afirmado em meados do ano passado que as grandes opções do plano continuam a apresentar um grau de execução significativamente baixo, pelo que voltamos a sublinhar esta crónica incapacidade de executar as GOP e o orçamento. Para finalizar, relativamente ao relatório da prestação de contas dos serviços municipalizados de Abrantes, respeitante ao exercício de 2023, afirma-se que, comparativamente com 2022, a água consumida diminuiu 1,2% e os resíduos sólidos urbanos recolhidos 6,7%, tendo os rendimentos do SMA aumentado 22,7%. Só a água aumentou 32,4% e os gastos 7%, ficando estes 11,2% abaixo do orçamentado. Mais se afirma que a evolução dos rendimentos deveu-se sobretudo à necessária atualização dos tarifários para compensar o aumento dos custos energéticos e dos gastos com o pessoal derivados da pressão inflacionista. Sr. Presidente, como se constata, este relatório vem dar razão ao movimento Alternativa Com, que em devido tempo contestou o brutal aumento do tarifário da água e da fatura ambiente, levando-nos a votar contra a proposta de orçamento então apresentada. E os cidadãos abrantinos ficam agora a saber que, em plena crise social, devido à pandemia e à inflação, o município não foi sensível às suas dificuldades e fez recair sobre eles um tarifário excessivo e injustificado, um dos mais altos da sub-região do Médio Tejo. Por todos estes motivos que falei anteriormente, o movimento Alternativa Com vota contra.